A gente abre esta edição do seu jornal explicando mais um retrocesso proposto pelo governo interino de Michel Temer. Se o Congresso aprovar, o Executivo vai aumentar a porcentagem de recursos que pode gastar do jeito que quiser, tirando a garantia da aplicação de verbas em determinadas áreas, como programas sociais, saúde e educação. Acompanhe na reportagem de Michele Gomes. A desvinculação de receitas da União, a DRU, foi criada em 1994 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e permite que 20% dos tributos federais sejam gastos do jeito que o Executivo quiser. Os outros 80% são vinculados a gastos específicos, como saúde, educação e previdência, por exemplo. O que o governo interino de Michel Temer quer é aumentar de 20% para 30% o percentual da receita que o governo federal pode usar livremente até 2023. A proposta de emenda constitucional já foi aprovada em primeira discussão pela Câmara. Para este professor de políticas públicas, a mudança pode afetar diretamente os investimentos nos programas sociais e com um agravante. A medida também passa a valer para estados e municípios remanejarem verbas vinculadas às políticas públicas. Pensando nos municípios, por exemplo, que tem um orçamento quase que todo voltado pela Constituição à garantia de políticas públicas e direitos sociais, esses municípios agora passarão a ter condições, por exemplo, de assumir endividamentos maiores, né, e em função disso assumir mais pagamento de juros, né, e aí acabar direcionando uma parte do orçamento para esse tipo de política. Cerca de 90% dos recursos da DRU são as contribuições sociais, como PIS e COFINS. Com a aprovação da PEC, o governo estima remanejar cerca de 120 bilhões de reais só em 2016. Para Pedro Rossi, professor de economia da Unicamp, a proposta altera as garantias constitucionais de investimentos em políticas sociais que foram definidas na Constituição de 1988. Desde a Constituição de 88, o povo brasileiro fez uma escolha, que foi uma escolha democrática, de vincular algumas receitas de impostos a gastos sociais, principalmente com saúde e educação. O problema dessa ampliação é que é menos recurso dirigido para o estado de bem-estar social, ou para a saúde e a educação. A intenção do governo Temer é aprovar a proposta na Câmara em segundo turno já na semana que vem. Depois, a PEC segue para a votação no Senado, também em 2 turnos. Eu entendo que essa ampliação da DRU e a prorrogação, né, por um tempo maior é muito coerente, né, infelizmente está muito conectada a outras proposições que são colocadas pelo governo federal. Esse governo que está aí, o governo que assumiu, né, nessa derrubada, nessa farsa que foi a derrubada da presidenta Dilma temporariamente. A política de redução do Bolsa Família, ou seja, você amplia a margem orçamentária, com isso você também recebe uma autorização para retirar recursos que antes era destinado para assistência social, e o principal programa de assistência social é o Bolsa Família. A gente está assistindo a um conjunto de medidas que é extremamente problemático, né, de um governo que é ilegítimo, na minha opinião, um governo golpista, e que, no fundo, está fazendo uma mudança radical na estrutura da democracia brasileira, né, no orçamento brasileiro, e que não tem a legitimidade para fazer essa alteração. Ou seja, não há legitimidade política para fazer reformas desse tipo. Não se altera o pacto social sem a sociedade.